Oi, pessoal, ABNT. Eu sei, só de ouvir essa sigla, muita gente já sente aquele arrepio. Parece um labirinto de regras super complicadas, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que, na verdade, a ABNT pode ser a maior parceira na jornada acadêmica? Pois é, hoje a gente vai transformar essa intimidação toda em confiança, simplificando tudo passo a passo. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal, a ABNT. Depois, vamos para a parte prática. Formatar a página, organizar a estrutura do trabalho, dominar a arte das citações e, claro, das referências. E para fechar, umas dicas de ouro para garantir que o trabalho fique impecável. E aqui está a grande questão que todo estudante uma hora se faz. A ABNT é uma vilã feita só para complicar a vida? Ou é uma aliada que deixa o trabalho mais forte? Bom, a resposta pode até surpreender. Ela é, com certeza, uma aliada fundamental para dar credibilidade e rigor científico. Vamos entender o porquê? Então, vamos começar desvendando esse mistério. Pense na BNT como se fosse a planta de uma casa, sabe? Ela dá o projeto, as diretrizes para que todo o trabalho acadêmico seja claro, padronizado e que qualquer pessoa da comunidade científica consiga entender. Bom, o ponto central é esse. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, basicamente cria as regras do jogo acadêmico. Ela que define como estruturar o trabalho, como fazer as referências e como usar citações. Isso garante que todo mundo fale a mesma língua científica. Certo? Agora vamos para a prática, começando pela base de tudo, a formatação da página. Olha, acertar isso logo de cara economiza um tempo gigantesco e evita muita dor de cabeça lá na frente. É o primeiro passo para um trabalho com cara de profissional. E como a gente vê aqui, as regras são bem simples e diretas. Papel A4, margens de 3 centímetros em cima e na esquerda, e de 2 centímetros embaixo e na direita. A fonte pode ser Arial ou Times New Roman, sempre no tamanho 12. E o espaçamento entre linhas é de 1,5. Essa é a configuração de ouro. E olha só que maravilha o resultado. O texto fica limpo, organizado, super fácil de ler. O alinhamento justificado, junto com o espaçamento e a fonte certinha, já dá uma aparência profissional na hora. É exatamente assim que um parágrafo deve ser. Com a página já formatada, chegou a hora de construir o esqueleto do trabalho. A ABNT divide o documento em seções bem lógicas, cada uma com um objetivo claro. Isso garante que a informação flua de um jeito organizado desde a introdução até a conclusão. A estrutura se divide em duas partes principais. Primeiro, os elementos pré-textuais, que são tudo que vem antes do conteúdo em si, tipo a capa e o resumo. E depois, vêm os elementos textuais, que são o coração do trabalho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa ordem é a espinha dorsal de qualquer pesquisa. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de um elemento pré-textual, o resumo. Repara como ele é curtinho e vai direto ao ponto. Apresenta o objetivo do trabalho em poucas linhas e termina com as palavras-chave. É o verdadeiro cartão de visitas da pesquisa. Agora, a gente entra numa parte que é, assim, crucial: as citações. É aqui que mostramos que o nosso trabalho está conversando com o de outros pesquisadores. Citar corretamente não é só uma regra boba, é uma questão de integridade acadêmica e o jeito certo de evitar o plágio. A ABNT faz uma distinção bem clara entre as citações diretas curtas e as longas. As curtinhas, de até 3 linhas, vão direto no parágrafo entre aspas. Já as longas, com mais de 3 linhas, ganham um bloco só para elas, com recuo, sem aspas e com a fonte menor. A diferença visual é na hora. Olha só como funciona na prática. A frase do autor está ali, perfeitamente integrada ao texto, entre aspas, e com a referência completa, sobrenome do autor, o ano e o número da página. Simples, né? E muito eficaz. Já para a citação longa, o processo tem 3 passinhos. Primeiro, um recuo de 4 centímetros. Depois, a fonte diminui para o tamanho 10. E, por fim, o espaçamento entre as linhas vira simples. Essas 3 regrinhas criam aquele bloco de texto destacado que a gente bate o olho e já sabe que é uma citação longa. E aqui está o resultado final. Percebe o recuo, a fonte menor? A citação fica com um destaque visual do resto do texto, exatamente como a norma pede. E a referência vem no final entre parênteses. E claro, não podemos esquecer da citação indireta. É quando a gente usa a ideia de um autor, mas com as nossas próprias palavras. Nesse caso, não tem aspas, mas a referência ao autor e ao ano continua sendo obrigatória. Essa é a forma mais comum de dialogar com outras fontes. Seguindo em frente, vamos para a seção de referências. Se as citações são os apontamentos no meio do texto, a lista de referências é o mapa completo detalhando cada fonte que foi usada.
É importantíssimo lembrar, cada citação no texto tem que, obrigatoriamente, ter uma entrada correspondente na lista final. Essa tabela aqui é um salva-vidas. Ela mostra os modelos para as fontes mais comuns: livro, artigo e site. O segredo é prestar atenção nos detalhes: o que vai em negrito, o que vai em itálico, a ordem das informações, a pontuação. Seguir esses modelos garante uma padronização perfeita. Chegamos na reta final. Agora que a gente já cobriu o básico, vamos revisar os pontos mais importantes e dar umas dicas para garantir que o trabalho não só siga as regras, mas também mostre a excelência, sabe? Aqueles toques finais. Se fosse para resumir tudo numa listinha de bolso, seria esta aqui. Essas são as regras de ouro. Guardar bem esses 5 pontos já coloca qualquer trabalho num nível altíssimo de acordo com a ABNT. É um ótimo checklist para usar na revisão final. E agora, talvez a dica mais importante de todas. Olhem bem para essa citação no texto. Ela é pequena, parece só um detalhe. Mas essa pequena marcação ali, Silva 2020, é só a ponta do iceberg. Que se conecta diretamente a essa entrada, completinha lá na lista de referências. Isso ilustra perfeitamente a regra de ouro número 1. Tudo o que for citado no texto tem que estar na lista de referências. E tudo que está nas referências tem que ter sido citado no texto. A conexão tem que ser total. Então, no final das contas, por que ter todo esse trabalho? A recompensa é enorme, pessoal. Um trabalho bem formatado é mais organizado, é muito mais claro para quem lê e, o mais importante de tudo, transmite uma credibilidade gigantesca. Mostra que a pesquisa foi feita com seriedade e com respeito à ciência. No fim do dia, dominar a ABNT é muito menos sobre seguir regras e muito mais sobre construir a própria credibilidade como pesquisador, como pesquisadora. Com essas ferramentas em mãos, a questão que fica é: quem está pronto para começar a construir trabalhos que realmente impressionam em todos os sentidos?